Olá, eu sou o professor Carlos Neander. Sejam muito bem-vindos à aula de Gestão de Pessoas do módulo Gestão Administrativa do Laboratório Clínico. Nessa aula vamos conversar sobre o processo de recrutamento que você pode utilizar dentro do seu laboratório clínico. Eu vou trazer alguns tópicos sobre uma sugestão de como você pode fazer passo a passo para você ter uma contratação mais assertiva dentro do seu laboratório. Então, trago um esquema para vocês sobre as etapas que você pode utilizar todas, utilizar algumas, né? Dependendo da urgência do seu processo. Então, eu vou deixar uma sugestão para vocês utilizar e comentar sobre os tópicos e as etapas. Sobre, primeiro, definição da vaga, o que você quer, né? Como a gente viu na aula anterior, questão de descrever o cargo, o que você quer para aquele cargo, o anúncio da vaga, como ele deve ser feito, como você pode fazer a avaliação dos currículos que você recebe, fazer um teste técnico, depois uma entrevista com o gestor de RH, uma pessoa de RH da sua empresa, se não você mesmo, seria uma entrevista com o diretor, com o dono da empresa, a integração desse funcionário e a efetivação, né? Porque o processo de recrutamento ele não envolve só colocar a pessoa para dentro da empresa, ele envolve também integrar e realmente até a efetivação desse funcionário. Então vamos falar um pouquinho sobre o anúncio da vaga, né? O anúncio da vaga é importante a gente entender a questão bastante regional, né? Qual é a abrangência da região que você mora, qual é o meio de comunicação que as pessoas conseguem enxergar mais. Por exemplo, se você quer uma pessoa da recepção, a recepcionista, né? Onde é que você vai divulgar isso que vai atingir aquele público, né? Um público que talvez mais jovem, que esteja fazendo faculdade ou, né, ainda não entrou na faculdade, mas está procurando emprego. Então, definir quais são os meios mais efetivos aí na sua região, seja rede social, seja um jornal impresso, seja site de empregos, enfim. Então, isso aí fica bastante a critério da sua região, onde tem uma maior abrangência. O público que você quer alcançar, também tem a ver com o tipo de meio. Hoje, rede social, a gente sabe que pega praticamente todas as idades, né? Mas pega pessoas em torno aí de 20, 30 anos. Então, definir também qual é o público que você quer alcançar. A informação que você acha importante conter nesse anúncio, seja o nome do cargo, o que vai fazer, que tipo de pessoa que você procura, quais são os valores da empresa. Então, fazer até um resuminho, né, da sua empresa para ver se a pessoa se identifica com aquilo, né? E mostrar quem é a sua empresa em poucas palavras, para que não seja também muito maçante. Mas apresentar o candidato para ver se ele se identifica e você já faça uma pré-seleção, né, nessa frase, porque se a pessoa não se identifica com aquilo, você nem perde tempo com ela, né, analisando o currículo, às vezes levando um pouco para frente, tem que economizar o seu tempo também. Deixar clareza nas informações, economiza muito seu tempo, como eu acabei de falar, então deixe muito bem claro para não evoluir uma pessoa que talvez deixou de ter alguma informação que desqualificava lá no início. E usar os meios, seja online, offline, né? Usar a questão dos jornais impressos ou até colocar anúncios, né, nos locais aí na sua cidade ou online no meio de rede social, site de empregos. Então, verificar qual que é a melhor abrangência aí na sua região. A próxima etapa é currículos recebidos, então vamos para a avaliação de currículos. Vou trazer algumas questões aqui que você pode ajudar você, né, na questão da sua contratação. Primeiro, a formatação do currículo já diz muito sobre a pessoa. Se ela é uma pessoa caprichosa, se ela é atenciosa, se ela sabe mexer até questão de... Se você quer uma pessoa que trabalha com computadores, a pessoa vai ter que ter, né, uma destreza, uma formatação ok. Vem aquele currículo todo desorganizado, né, com erros de grafia. Então, você já começa a olhar com outros olhos. Talvez não sirva para você, né? Ou até, às vezes, feito à mão, né, um currículo que dificilmente a gente dá andamento, por mais que pode estar escrito à mão, bem feito, bonito, pode. Às vezes a pessoa não tem condições, né, de imprimir um currículo, mas ele pode vir manualmente, bem feito, ou pede para alguém escrever. Então, a gente tem que avaliar bem a criatividade das pessoas, como que elas se viram em situações adversas, né? Isso seria já uma situação adversa. Então, entender como que a pessoa se vira nessas questões. E se coloca as informações corretas, as informações básicas, né, como endereço, idade, profissão. Então, tem informações que são
essenciais, né? Como endereço, você tem que saber onde ela mora, se a pessoa mora longe, muito longe do seu negócio, como é que você vai querer que ela trabalhe lá, às vezes é muito longe, vai gastar muito de vale transporte ou demora muito para chegar. Enfim, isso é muito comum a gente ver em currículos a falta dessas informações e que se a pessoa não coloca, né, não presta atenção que aquela informação é importante, talvez ela já não sirva para você, né? Avaliar o que está escrito no currículo, o que é colocado, as habilidades, as competências, isso varia muito também de pessoa para pessoa, porque muitas pessoas colocam muita coisa que às vezes na prática não chegou a fazer ou simplesmente está colocando para preencher o cargo, né? Então, o que está no currículo nem sempre é o que está na prática, né? Entender com o currículo o quanto o candidato consegue se vender é interessante, desde a formatação, uma foto também é interessante para a gente já criar uma familiaridade, né? Um currículo colorido, enfim, então são coisas que chamam a atenção, o candidato consegue se vender e se você precisa de uma pessoa comunicativa, talvez o currículo já diga muito mais ainda sobre ela, né? E entender a mensagem que é passada através do currículo. Provavelmente a pessoa, se ela capricha, ela quer passar a mensagem de que ela é uma pessoa caprichosa. Então, com o currículo a gente consegue saber já muito da pessoa sem ao menos vê-la pessoalmente. A fase 2, eu chamo de teste técnico. Qual seria o teste técnico? Consiste em trazer algumas perguntas relativas à função que ela vai exercer. Por exemplo, vamos testar a questão da coleta. Preciso de um coletador dentro do laboratório. Preciso saber se ele sabe o que é fazer uma coleta, né? Qual a importância do procedimento da coleta para a qualidade do exame, para o laboratório, para a equipe, né? Tem que saber o básico. Então, envie algumas perguntas relativas à função através de um link digital mesmo, né? Formulários, é muito fácil fazer isso hoje, então manda através de algum aplicativo de mensagem e ele já preenche. A gente faz aqui o processo de recrutamento hoje praticamente todo digital, as pessoas só vêm para a entrevista, a gente faz uma entrevista online também, então também é válido utilizar os meios digitais para você fazer isso. Então, o teste também mostra a familiaridade com a função, se já trabalhou, sabe o que é. Muitas vezes a gente pega respostas prontas de algum lugar, você coloca na internet, põe aquela pergunta e a pessoa automaticamente a gente acaba desqualificando porque você não teve nem a capacidade de responder a pergunta, né? Copiar a pergunta, quiçá trabalhar na sua empresa, né? Então tem muitos desvios que a gente acaba pegando nisso aí. Avalia a capacidade de comunicação, como escrever, colocar sempre perguntas abertas para a pessoa poder escrever o que ela está pensando, né? Deixar um espaço para o candidato falar o que ele quiser. Então, é legal isso também, porque pode vir informações interessantes e utilizar isso através de um formulário digital. O próximo passo seria a entrevista com o gestor de RH, mas se você não tem um gestor de RH no seu pequeno laboratório, pode ser você, né, o dono ou gestor do laboratório que também vai fazer. Pode ser uma conversa online, offline, online através da pandemia, a gente acabou popularizando muito os meios digitais, as conversas, as reuniões online, então a gente tem que utilizar isso, né, para ser mais célere no nosso processo. E assim você consegue avaliar o candidato, olhar no olho, né, ter aquela... Não é igual a questão pessoal, fazer uma reunião pessoalmente, mas pode agilizar bastante o seu processo de recrutamento. Perguntar sobre a história de vida, os valores, as intenções que ela tem como futura funcionária do seu negócio. É a chance que você tem de ver algum diferencial no candidato, seja a maneira de se expressar, a maneira de conversar, né? Pode ser uma pessoa mais jeitosa, você, estou abrindo essa vaga, mas ela pode servir para uma outra em virtude das atitudes dela, de como ela conversou. Também podem surgir novas oportunidades, né? A entrevista ao vivo online também, ou também pessoalmente, né? É a oportunidade de descobrir também algum desvio, alguma coisa que você vê que você diz, não quero essa pessoa aí, né, que faz isso ou que pensa dessa forma aqui comigo. Então, é uma oportunidade de a gente também eliminar o candidato. E também existe um recurso de vídeo entrevista. Se você não quer conversar, mas quer conhecer a pessoa, hoje é muito fácil a gente pegar um telefone e a pessoa pode fazer um vídeo de 1, 2 minutos lá, faz alguma pergunta para ela, se ela se apresentar e responder alguma pergunta relativa talvez à vida, ou o sonho dela, a principal conquista, né? Então, fazer ela se expressar e mostrar
talvez numa pergunta, quais são os principais valores que ela leva na vida. Isso a gente, como dono de laboratório e gestor, avalia, né, e vê se faz sentido com o nosso negócio. Eu botei a entrevista aqui mais um com o diretor, caso você seja o mesmo, né, do RH e o diretor, confirmar as informações da entrevista anterior, alinhar os valores, trazer muita clareza e assertividade nas informações. Nós, como dono, a gente tem que ser bastante direto e sucinto, límpido, cristalino, transparente em tudo que a gente fala, né? É o momento de criar o compromisso. Se você vê que aquele funcionário tem capacidade de trabalhar na sua empresa, que você acha que vai dar certo, é hora de criar o compromisso, mostrar para ele o que você quer, né? Ele concordando ou não, mas é a chance que você tem de botar as cartas na mesa e mostrar como que funciona o jogo aí dentro da sua empresa. Você também é a hora de vender a sua empresa, mostrar quem ela é, quanto tempo de mercado, quais são as suas certificações, enfim. Então, é o momento que você tem de validar e fazer a proposta para o candidato, né? Eu vejo que o funcionário, ele é muitas vezes marginalizado, né? Ele diz, o funcionário é lá e eu aqui, cada um de um lado, né? Então, esse é o patrão, o líder é aquele que puxa todo mundo junto. Então, eu entendo que a gente tem que fazer uma proposta de trabalho. O funcionário também tem que aceitar a nossa empresa, né? Ele tem que aceitar pelo que a nossa empresa é, não pelo que ela vai trazer de benefício financeiro, né? Eu entendo que as pessoas, lógico, elas têm que vender as horas dela, né? Mas a gente tem que pensar que tem que ser muito mais do que isso, tem que ser muito mais do que dinheiro, esse compromisso entre empresa e funcionário. O próximo passo é a integração. A integração é aquele momento que o funcionário entra na empresa e conhece todos os setores, todos os processos. Então é importante fazer com que o funcionário entenda tudo o que acontece, né? Entenda todo o processo, principalmente no laboratório. Coloca ele na recepção, coloca ele na área técnica, no faturamento, no atendimento, no financeiro. Enfim, tem que fazer ele entender no laboratório o trabalho todo em equipe, todo mundo precisa participar. Então, é interessante que a gente faça essa reflexão e coloque, né, faça a pessoa entender todo o processo, né? Também conhecido como onboarding hoje, através dessas novas escolas que estão surgindo, né? Então, o onboarding é uma palavra em inglês que coloca como ele está entrando na empresa, né? Processo de conhecer, acompanhamento. Tem também a questão do apadrinhamento, a hora que você coloca a pessoa no processo de integração, coloca alguém para acompanhá-la. Se a sua empresa é muito pequena, vai ser você mesmo, mas se você tiver alguém já, delega essa função, apadrinha, e depois você vai me dar a sua impressão, né, o feedback sobre esse futuro funcionário. Definir prazos e metas para esses processos, tem 15 dias para aprender, após 15 dias já vai começar a trabalhar, indicador, para poder medir e ver se o processo está sendo eficaz, está sendo feito de forma adequada. Dá o feedback inicial, 15, 30, 45 dias e assim vai, porque é a hora da verdade, né? Os primeiros dias, primeiras semanas é a hora que você tem para moldar bem o funcionário para ele ir para frente. Se você não sinaliza se ele está indo bem ou se está indo mal, ele vai achar que está indo bem, se você não fala nada, né? Então, a importância do feedback aqui é fundamental. E a aprovação dos pares, das pessoas que trabalham. Então, a aprovação, né, das pessoas, a opinião das pessoas que trabalham é de extrema importância também para que essa contratação tenha sucesso, né? E por fim, a efetivação, depois de 45, 90 dias, que é período de experiência, primeiro e segundo. Trabalhar com metas e indicadores, ver se a pessoa alcançou aquelas metas que foram propostas no começo. Feedback de todos os lados, também do funcionário com a empresa, o que essa pessoa achou da empresa, né? E também o que a empresa achou do candidato. Então, é muito importante a clareza em todo esse processo. E firmar o compromisso que daqui para frente vai ser assim, assim, assado. E a gente vai controlar esses processos através desses indicadores. E aí, deixa tudo claro, tudo transparente, não tem como sair, né, do script. E aí faz a efetivação do funcionário a partir do período de experiência. Algumas considerações finais para o processo de recrutamento. Se está em dúvida, né, não contrate, continue procurando, porque se você já tem dúvida no começo, quando no início do processo, a tendência é que aquela pessoa ela dê o máximo de si, né? Talvez acoberte alguns vícios, algumas atitudes que ela faz no início mais para agradar, porque ela está em processo de aprovação, né? Então, qualquer coisa que gere dúvida,
bota uma pulga atrás da orelha, não contrate, né? Continua procurando, que é mais lucrativo, né? Vai ser menos, vai custar menos para você. E se você quer buscar os melhores funcionários, você vai ter que procurá-los, porque a tendência é que os melhores profissionais estão empregados, né? Isso é meio lógico, né? Então, quem é bom, não todos, né? Mas geralmente quem é bom já está empregado. Então, você vai ter que fazer uma busca ativa desses profissionais. Você pode, né, fazer processos, como acontece, sim, a gente acha pessoas boas também, né, livre no mercado. Mas existe isso de procurar também os melhores profissionais em outras empresas. Então, sobre recrutamento é isso. A gente fica por aqui. Até a próxima aula.